Mateus 15, versículo 21. Mateus 15, 21. Amém? Amém. Mateus 15, 21. Amém. Amém. Mateus 15, 21 diz assim a palavra de Deus: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tirão e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, meu Deus, entramos em tua presença e queremos ouvir a tua palavra. Senhor, tu tens, Senhor, toda a liberdade para falar com cada um de nós aquilo que a sua palavra quer dizer. Fale, Senhor, queremos te ouvir. Que eu possa ser, Senhor, porta-voz da tua palavra neste lugar. E que a tua palavra seja abençoada, meu Pai, no coração de cada um. Que cada um possa receber, meu Pai. E cada um possa compreender e entender que a tua graça e a tua bondade está sobre a igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, vou ser bem breve aqui, rápido, porque a hora já passou. O que eu quero dizer, irmão? Nós vimos aqui uma grande passagem, irmão, que é conhecida por todos nós, a chamada mulher cananeia. Mas eu quero falar aqui sobre a questão, irmão, de Jesus. Como sempre, essa igreja ela tem essa compreensão de ouvir Jesus. Irmão, Jesus ele começou o trabalho dele em torno de 30 anos de idade. E quando ele começa o trabalho dele, pregando o Evangelho, levando o Evangelho a todos os judeus naquela época,
começa a compreender de uma forma diferente. Há algo diferente nele, no coração dele, porque ele já não enxerga mais pelo natural. Então ele não vai fazer questão por coisa, ele vai fazer questão daquilo que ele quer viver, que é espírito. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aquele que está em, que não vive segundo a carne, mas segundo o irmão. Há uma diferença. Quem vive em espírito, quem vive em carne. Quem vive em carne, irmão, transparece logo, mostra logo. Mostra logo. Como é que mostra? Com as suas práticas, com as suas ações, com o seu momento. Tudo porque o seu momento é carnal. E o carnal transparece logo. Mas quem vive em espírito também você conhece. Porque está saudável, está alegre, está feliz, está sorridente. Nada abala. Amém, igreja? Em espírito, irmão, nada abala. Porque tem uma confiança que Jesus está nele. Nós olhamos aqui e vemos uma história de uma mulher que ela tem uma mulher cananeia. Quem eram os cananeus? Os cananeus, irmão, eram os idólatras, judeus idólatras que se misturaram. E eles ficaram fora antes de você chegar a julgar Jesus, porque Jesus estava falando que na mesa ela não podia sentar, porque só as migalhas que eram dos cachorrinhos. Antes de você julgar isso, irmão, Jesus não estava falando sobre nenhuma ignorância com ela. Jesus estava mostrando que quem estava na mesa, irmão, era participante. Porque muitos hoje, irmão, se assentam na mesa, mas não são participantes. Por que não é participante? Porque o melhor que tem é que se alimentar não se alimenta. E aquela mulher, irmão, a Bíblia diz que aquela mulher, ela está com problema na casa. Problema na casa. Mas como é que ela sabia? Como é que ela entendia que o problema na casa dela era de demônio? Como é que ela entendia? Ela não seguia Jesus, ela não andava em espírito. Como é que ela entendia? O que falta à igreja é essa, irmão? O que poderiam dizer para ela? Não, irmão, o que a sua filha tem é só uma doença. E assim que a gente pensa, não, irmão, toma um remédio, vai para o médico, porque é somente uma doença. Mas ela entende que o problema dela não é doença, é demônio. Como é que ela entende isso? Por que Jesus abençoa aquela mulher? Porque ela entende o sobre. Ela entende o sobre. Ela sai de casa, ela tem um problema. E ela diz da seguinte maneira assim, ó: eu ouvi falar de Jesus, ele pode resolver meu problema. E Deus de resolver meu problema, o meu problema está em casa. E eu sei que é demônio, eu vou buscar ele. O que quer dizer isso para mim e para você hoje, igreja? Quer dizer discernimento. É eu entender, irmão, que muitas das vezes as coisas que estão acontecendo no meu lar, na minha casa, na minha família, com meu filho, a brigas, a mentira, a contenda, a discussão, nem sempre é, irmão. Doenças, enfermidades, nem sempre é. Problema de remédio, problema de hospital. A maioria dessas coisas, irmão, é demônios. O que me causa hoje, irmão, é cristão querendo fugir, não querendo enfrentar aquilo que verdadeiramente tem que enfrentar. Pelo amor de Deus, igreja. Não podemos aceitar demônios viver em nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Não podemos, irmão. A Bíblia diz que nos deu poder e autoridade sobre todas as coisas. E nenhum mal chegará a cada um de nós.
tinha nome. Qual o nome da mulher? Uma mulher anônima, mas ela tinha no coração vontade de ir buscar Jesus. O que falta à igreja? Eu estou vendo as coisas acontecer, eu estou vendo os problemas, eu tenho que fazer o quê? Ah não, vamos para o hospital. Ah, vamos pedir oração fulano, vamos pedir oração Bertano, vamos pedir orientação Ciclano. Ah, igreja, pelo amor de Deus, toma posse da palavra de Deus. Toma direção, você tem que ouvir aqui o tempo todo. O tempo todo se prega aqui, há poder para a igreja. Jesus já deu poder para a igreja. Ah, mas eu estou passando por isso. Ah, mas eu estou passando por aquilo. Fulano está assim, fulano está assado, Ciclano está assim, irmão. Que Jesus estava falando para aquela mulher: quem senta na mesa, come da mesa. Quem senta na mesa, come da mesa. Porque aqueles que não crêem, comem migalha. Aqueles que não buscam, comem migalha. Muitos hoje, irmão, foi chamado para a igreja, mas está comendo migalhas. Apareceu, ah, maravilha, foi um pouquinho, mas foi de Deus. Pelo amor de Deus, nosso Deus é grande. Ele não te deu coisa pequena, não. E nunca vai te dar coisa pequena. Tu acha o quê? Que se Deus quiser te abençoar, vai te dar R$1.000 e te dar 1 milhão, tu acha que ele vai te dar o quê? Ele vai te dar o quê? Ah, não, ele vai dar 1.000, porque ele acha que eu 1.000, eu vou me dar bem. Não, irmão, ele vai te dar 1 milhão. Se você se perder, o problema é teu. Deus, ele faz a parte dele, que falta fazer a igreja. Mas a grande importância é saber, irmão, aquela mulher, ela saiu de casa com um propósito. Qual é o propósito? Buscará. E qual é o teu propósito? Você veio fazer o que aqui? Já parou para perceber o que você veio fazer aqui? O que tu veio fazer na igreja, irmão? Se tu não acredita, se tu não confia. Nós temos que sair da nossa casa, saber o que nós vamos fazer, igreja. A gente não vem aqui, irmão, dá uma multidão ali que nem aceita, não quer aceitar ela. Sabe por quê? Porque ela não era bem-vinda. Por que ela não era bem-vinda? Porque ela não fazia parte. Uma anônima, não tem nome, mas ela tem uma coisa nela: vontade de vencer, vontade de mudar, vontade de transformar. O que você vem fazer na igreja? Irmão, nós temos que ter propósito em igreja. Eu vou para a igreja para quê? Porque eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero Deus restaurando família, eu quero Deus fazendo grandes coisas na minha vida. Glória a Deus. Eu quero isso. Eu quero ver a transformação do meu filho, da minha filha, do meu nome, da minha nora. Eu quero ver a transformação na minha casa. Eu quero ver a transformação na minha prosperidade, no meu trabalho. Eu quero isso. Mas não, é isso que quer, irmão. A nossa dificuldade é porque a gente vem para a igreja, a gente vem como se fosse para um evento, não tem lugar para ir, eu vou. Aí eu vou vir à toa. Eu venho por vir. Por isso que não muda nada, irmão. Por isso que você vive fraco, sem força. Qualquer coisinha te tira da igreja, qualquer coisinha te tira da direção das coisas, irmão. Das coisas de Deus. Por que tira? Porque o que está lá fora se torna muito maior. Porque eu não creio. Não creio. Eu venho para a igreja, em vez de adorar, em vez de buscar por um, por outro, sabe o que eu estou fazendo aqui? Olhando os outros, olhando as pessoas, olhando roupa, olhando isso, olhando aquilo. Pessoal vem para a igreja, irmão, nem Bíblia traz. Não traz harpa, não traz nada. Vem de qualquer maneira, de qualquer jeito, como se fosse para uma festa qualquer. Essa festa é do céu aqui, igreja. Isso aqui é a festa do Senhor. Nós viemos para poder receber, mas também para perder a nossa vontade, o nosso ego, o nosso coração duro. Nós viemos para isso, igreja. Aí depois, sabe o que acontece, irmão? Ah, Deus não fez. Ah, eu orei, não aconteceu. Ah, orei, estou
quero, eu vou fazer. Irmão, quando eu entendi isso, irmão, a vida alavanca. Quer vencer, irmão? Tira os teus pensamentos da irritação, a tua cabeça medíocre. Olha bem isso aqui que acontece aqui, ó. Olha bem. Vamos aqui, rapidinho aqui. Ela dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu. Ele não respondeu palavra. Ele não respondeu palavra. Por que não respondeu palavra alguma? Muitas das vezes você está na mesma situação, Deus não responde nada. Você abre a Bíblia e você não vê nada. Isso quer dizer que Deus não está agindo? Não. Ele não pode responder porque Ele está esperando a tua fé. Ele está esperando a tua direção, aquilo que está no teu coração. Irmão, cada dia a igreja agora ora por uma coisa, amanhã eu oro por isso, amanhã eu oro por aquilo. Irmão, mantém aquilo que você busca. Mantém. Aquela mulher podia parar na primeira vez que falaram para ela. Olha o que falaram para ela. E os 7 discípulos chegando ao pé dele, rogando, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás. Despede-a. Irmão, vai ter, no meio da tua caminhada, no meio da tua direção, vai ter problemas, vai ter situação. Vamos ver aqui, ó. Quem falou que é para despedir ela? Quem foi? Da própria igreja do Senhor. A própria igreja do Senhor mandou o quê? Manda ela embora. Quando foi? Então não se espante não, até cristão vai contra você, igreja. Por que eu tenho que buscar somente a Jesus? Porque até irmão, se deixar, vai contra você. Então não se brinca. Não é isso? Até o irmão. Mas o que me chama a atenção aqui é diferente. Veja bem aqui, quando essa mulher se levanta para buscar Jesus, no meio dos problemas da situação, chega o discípulo e diz da seguinte maneira: manda essa mulher. Ela tinha chegado? Ela tinha chegado a Jesus? Não. Ela não tinha chegado. O que quer dizer isso, irmão? Quando você se levanta, irmão, no propósito que você vai se levantar, podem falar de você lá na frente, mas o importante é que você está indo. Podem falar o que for lá na frente, porque já estamos falando dela. Sem ela chegar, ela já estamos falando dela. Imagine quando chegar. Só que quando chega, irmão, é diferente, não vai ser mais discípulo que vai falar. Quem vai falar é Jesus. Amém, igreja? Quando chega a Jesus, não é mais discípulo, não é mais irmão Alain, Raimundo, sabe? Não é mais ninguém. Quando chega a Jesus, quem vai falar com você é o próprio Cristo. Não precisa de revelação, não precisa, sabe de quê? Ninguém falando no teu ouvido nenhuma coisa. Quem vai falar é o próprio Jesus. Amém, igreja? Não vai. É necessário mais? Não estou dizendo aqui que você não possa ligar, não estou dizendo aqui que você possa falar, mas sabe uma coisa, antes de você falar com qualquer irmão, fale com Jesus primeiro, busque Jesus primeiro. Amém, igreja? Essa mulher aqui, ela entendeu isso. O discípulo está falando assim: minha pastor, mas eu vou assim mesmo, eu estou indo. Quem essa mulher está fazendo? Estou indo, ela está indo. Aleluia, igreja. Ela vai. Ela tem um propósito. Ela quer mudança. Ela quer transformação. Ela quer algo diferente. Ela está com um problema sério. Irmão, sabe qual é outro grande problema? Que a igreja fica parada. Porque ela não está com um grande problema. Ela vem para a igreja de qualquer maneira. Está nem aí. Deus entende. Deus sabe. Por que as pessoas não vivem o sobrenatural? Porque o melhor não está indo para as pessoas. Alguém diz assim: lá no mundo, lá eu tenho tudo. Lá no mundo é mais fácil. Por quê? A falcatrua, a corrupção, a mentira, passa por cima dos outros, a inveja, é tudo. Isso você pensa que não tem vitória? Não, claro que tem, irmão. Vai olhar aí para você ver aí. Se qualquer um pode ser rico no Brasil. Por quê? É tanta taxa, tanto tributo.
pagar, tanta coisa que tem que fazer. Em Cristo não, em Cristo você vive a riqueza de Cristo e vive a riqueza da terra. Em Cristo vive, porque Deus te dá os caminhos, Deus te dá a direção para que você vença. Amém? Temos que entender isso. O discernimento, irmão, faz parte de nós. Aquela mulher não tinha nome. E hoje as pessoas assim, não, irmão, mas se eu fosse um pregador fulano, se eu fosse tivesse uma sabedoria, se eu fosse aquele homem rico, se eu fosse aquele que tivesse isso, aquilo outro. Não precisa de nome para buscar Jesus. É só ter um coração leve para buscar, irmão. E você vai fazer a vontade de Deus. E você vai andar pela misericórdia de Deus. E tenha uma certeza, irmão, que em todas as coisas você vai vencer. Deus não vai te limitar em nada, irmão. Deus não te limita em nada para você buscar, para você ter, para você conquistar. Deus não te limita em nada, pelo contrário, Ele quer que tu vença. Se tu olhar biblicamente, irmão, biblicamente, a Bíblia o que mais fala é de prosperidade. Para você imaginar, eu fazendo um estudo, Jesus falou mais de dinheiro, questão financeira, não foi de dinheiro, questão financeira, na Bíblia, do que do inferno, do que da salvação, sabia? Para você imaginar, na Bíblia de inferno tem 583 palavras falando de inferno. De salvação, um pouquinho menos. Mas questão financeira tem 2.500, um pouco mais, 60 e pouco, falando de questão financeira. Quer dizer isso, irmão? Que a igreja foi chamada para vencer, para ter o melhor. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, a igreja foi chamada para ser grande. Deus não limitou ninguém. Todos tiveram tudo, mas todos buscaram a Deus. Todos viveram com Jesus. Amém? Se nós olharmos do começo ao fim, todos tiveram tudo. E por que a igreja hoje vive com migalhas? Porque hoje a igreja vive sem nada. Por quê? Porque não crê, não confia, não mantém a disciplina diante das coisas de Deus. Viemos para a igreja sem propósito, viemos para a igreja sem vontade, viemos para a igreja sem querer, viemos para a igreja de qualquer maneira. Não temos o sentimento verdadeiro diante das coisas de Deus, e Deus sabe. E quando Deus sabe, Ele vai te limitar também. Porque a Bíblia diz que não se dá as pérolas aos... Não dá. Aí você vai ter que lutar para ter. Vai ter que ganhar para ter. Porque na direção de Deus você vai ter dificuldade. Por que você vai ter? Porque eu venho só quando eu tenho. Eu busco só quando eu quero. Eu faço só quando eu quero. Ou então, irmão, eu não confio, não acredito. A palavra de Deus, a Bíblia, é de qualquer um, pode ser de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é assim? Irmão, ou nós confiamos ou acreditamos naquilo que está escrito. Se a gente for estudar biblicamente, vamos ver, irmão, que as pessoas que buscaram Jesus verdadeiramente de coração, essas pessoas receberam. Há 14 anos atrás, irmão, eu vivia com empesteamento de remédios. O médico dizia que eu tinha problema de coração, um coração grande crescendo, pressão alta, pressão disso, pressão daquilo, um montão de coisa, um montão de hipertensão, aquele monte de bagulho. Então eu tomava um remédio atrás do outro, eu tomava 6 tipos de remédio. Quando eu entendi, veja bem, quando eu entendi que a Bíblia nos mostra que Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para você, irmão, a vida começa a mudar. A vida começa a mudar. E como é que ela muda, irmão? Pelo nome? Não, pelo aquilo que você busca. Pelo aquilo que você quer. Você quer salvar quem? Se você não tiver vontade de salvar ninguém, irmão, você não está buscando Jesus. Se você não tem vontade de transformar alguém, irmão, você não está buscando Jesus. Porque o ministério de Cristo é transformação, é mudança de hábito, é mudança de coração, é salvação. Não adianta eu estar na igreja se eu não sou salvo. Porque eu estou perdendo o meu tempo na igreja. A salvação tem que estar no meu coração, na minha mente, na minha alma. Se não tiver salvação, não precisa de igreja. Hoje eu vejo
vou para a igreja tal, eu vou para a igreja X, eu vou para a igreja fulano. Mas você vê poucos dizer, eu vou para Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou um salvo pela misericórdia. O que eu tenho foi Deus que me deu. Pouco. Você vai ter pouca condição de entender isso. Você pode até ouvir muitos falar assim, olha, eu fui para a igreja X, o pastor X orou, eu fiz a campanha daquilo, e Deus abriu a porta daquilo. Mas você vai ter dificuldade para ouvir alguém dizer assim, ó. Primeiro, você vai ter facilidade para ouvir alguém dizer assim, ó, Deus abriu uma porta, eu consegui um emprego, estou ganhando X. Estou ganhando 5.000. Maravilha. Abri um estabelecimento, agora eu tenho não sei quantos carros. Você vai ouvir isso. Mas eu duvido você ver alguém aqui na frente dizer assim, ó, irmão, hoje eu vim contar o meu testemunho. Neste momento eu tomo posse da palavra e digo da seguinte maneira: Deus me deu a graça dele, e dentro da graça dele, ele tirou de mim a mentira. Ele tirou de mim tudo aquilo que não prestava. Você não vai ouvir. Vai? Já ouviu esse testemunho? Não, eu deixei de ser mentiroso. Já ouviu? Eu deixei de ser briguento, de arrumar confusão, deixei de ser fofoqueiro. Já ouviu? Alguém já viu um testemunho assim? Não vê. Sabe por que ninguém quer contar? Sabe por quê? Porque ele quer esconder ocultamente. Alguém já ouviu falar assim, irmão? Eu era irritante, tudo me irritava, tudo reclamava, tudo discutia, tudo eu brigava. E hoje Jesus me salvou e me libertou. Eu não faço mais isso. Já ouviu? Mas para ganhar, irmão, todo mundo quer. Já viu? É dentro disso. Olha o que vai dizer aqui para a gente terminar, irmão. 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de... O que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Olha só, eu não fui enviado para ninguém de fora, eu fui enviado para quem estão dentro. Porque a salvação era dos judeus, irmão. Sim ou não? Sim ou não? Então quando Jesus vai abrir a boca aqui, olha o que ele vai dizer. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Você vê que o propósito daquela mulher era chegar, e ela chegou. Teve um obstáculo? Teve. Falaram dela? Falaram. É o que muitos acontece, irmão. No meio do obstáculo, as pessoas estão parando. Hoje foi pregado de manhã até sobre esse assunto. As pessoas estão parando, estão desistindo. No meio do caminho. Na hora de chegar para receber, estamos parando. Estamos se desviando. Estamos indo para outros lados, voando para outras bandas. E na hora de receber, não recebe. Por quê? Porque nós estamos se desviando. E quem se desvia não tem como receber. Dá para entender isso? Mas aquela mulher chegou. Mas Jesus vai falar uma coisa aqui que nos chama a atenção, irmão. Poderia falar um pouco mais, mas eu preciso falar isso aqui. E ele vai dizer, 26. Ela pede socorro. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar-lhe aos... Para algumas pessoas, Jesus estava chamando aquela mulher de cachorro. Ah, mas eu fico revoltada. Ah, porque falaram mal de mim, porque falaram assim, porque falaram aquilo, porque falaram aquilo outro. Irmão, cresça! Temos que crescer, igreja. O que as pessoas falam de mim, não importa, porque quando você se levanta, vão falar de você sim. Quando você tem propósito, vão falar para você falar. Quantas pessoas já falam para você: pô, não vai para aquele emprego lá, não vai estudar lá, faz isso não, você está chegando tarde. Quantas pessoas? Tanta dificuldade. Não é assim? Mas hoje você está, olha, está recebendo daquilo, não está? Né, irmã? Quantas pessoas disseram para a senhora: não vai? Né, irmã? Mas chegou. Mas o que é? Propósito. Propósito da Rosângela, largou a filha no hospital e veio. Propósito. Vem buscar quem? Jesus. Vem buscar quem? A irmã chegou de qualquer maneira, cabelo em pé, mas veio. Ah, não vou hoje não, porque está achando
chovendo. Ah, não vou. Por quê? Porque não tem propósito. Ah, não vou não, porque estou cansado. Não vou porque não tem propósito. Ah, não vou não, porque está assim, tem assado. Ah, tem uma coisa melhor. Não vai porque não tem propósito. Por isso que não recebe. Mas vem com um propósito que você vai ver se não vai receber. Amém? O que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Só participa da mesa quem tem nome. Quem tem nome? O povo de Israel. Os judeus. Mas hoje, através de Jesus, nós entendemos que o nosso nome está na mesa. Porque Jesus foi na cruz para a salvação de todos. E o nosso nome está na mesa. E se o nosso nome está na mesa, pode receber, porque você pode comer. Quem é participante da mesa tem direito. Amém, igreja? Que mesa é essa? Da Santa Ceia? Não, irmão. É a mesa de Cristo. Qual é a mesa de Cristo, irmão? A mesa da palavra. Amém, igreja? Eu tenho direito, você tem direito, porque Deus, Jesus, nos deu esse direito. O que Jesus estava falando para ela? Você não tem direito. Mas ela, com o coração livre, ela respondeu. Olha o que ela diz. E ela disse: Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos como das migalhas que caem da mesa dos seus. Ela disse assim, ó: Senhor, mesmo que eu não tenha direito. Aí você vai entender que muitas das pessoas do mundo estão recebendo e muitas das vezes a igreja não está. Sabe por quê? Que quando as pessoas estão realmente necessitando, ela busca com sinceridade. Ela fala até mesmo assim: Senhor, eu não tenho nem direito de pedir, porque eu peco, eu erro, eu faço isso, aquilo, outro. Eu faço um monte de coisa errada, mas eu vou buscar com força, eu vou buscar com vontade. Eu quero, Senhor, ajuda a minha casa, ajuda a minha família. E Deus faz, irmão. Porque Deus tem misericórdia. A Bíblia diz que Deus faz visitação às pessoas. Amém, igreja? O que falta à igreja é ter a consciência que ela faz parte da mesa. Mas tem muita gente vivendo de migalha. Vamos parar com isso, irmão. Olha bem o que acontece aqui no final, para terminar, a última palavra. 28. Então respondeu Jesus, disse-lhe: ó. Ele não falou nem o nome dela. Por quê? Precisava falar o nome? Ele precisa falar o teu nome? Ele precisa falar quem você é? Porque você já é filho. Você já é filho, você já é participante. Precisa falar? Ah, Alan, direito é seu. Não precisa não, porque eu já tenho direito. Você já tem direito, igreja. Quando você participa da mesa, você já tem direito. E ele disse assim, ó: grande é a tua fé. Aí você diz assim, irmão, por que ele disse grande? Porque existe fé pequena. Aquelas pessoas que não buscam Jesus com nenhum propósito, sem propósito algum, ela tem uma fé pequena, está limitada. E essa fé pequena não vence obstáculo. Mas quem tem fé grande, olha, irmão, até a fé tem tamanho, a Bíblia diz que tem. Se está falando a fé é grande, porque a fé tem que ser grande. A tua fé é grande. Seja isto feito para contigo como deseja. O que está dizendo aqui, irmão? Tudo que você deseja, Deus não vai mudar não. Deus vai te dar aquilo que você deseja. É minha família, é meu filho, é minha casa, é o meu carro, é tudo. Deus vai te dar. Uma salva de palmas para Jesus. É para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.